Aberta oficialmente a Jornada da Cidadania. Audiência pública em Minaçu discute a qualidade do transporte intermunicipal pela Viação Araguarina. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá! A Pontífice Universidade Católica e a Arquidiocese de Goiânia realizam a partir de hoje a Jornada da Cidadania. Quem traz os detalhes deste evento é a repórter Ketley Dias. Com a proposta de promover a cidadania e o bem-estar social, a Pontifícia Universidade Católica, em parceria com a Arquidiocese de Goiânia, realiza entre os dias 23 a 25 de maio a Jornada da Cidadania. Em sua terceira edição, o evento foi aberto oficialmente durante cerimônia realizada no Centro de Convenções da PUC Campus 2. Na ocasião, participaram da solenidade o arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, o deputado estadual Bruno Peixoto e o reitor da PUC, professor Volmir Amado. Uma jornada que se renovou, se repaginou. Ela trouxe um novo vigor, seja em atividades novas, seja também em entusiasmo e em quantidade de participação. São ações como essa que mostram a cidadania, a solidariedade, que mostram aos alunos a necessidade de produzir para a sociedade. Então é um exemplo para ser seguido não apenas por outras universidades, mas por várias instituições civis organizadas. Serviços na área jurídica, beleza, mostra de ciência e tecnologia estão disponíveis gratuitamente à população. Na estação de saúde, alunos dos cursos de medicina, enfermagem e biomedicina promovem a aferição de pressão arterial, glicemia e orientam os visitantes quanto à realização de primeiros socorros. O nosso objetivo é poder, tentando de alguma forma, de acordo com a sua especialidade, ajudar a comunidade e poder contribuir para o bem, porque essa é a função da Jornada da Cidadania, promover o bem-estar a toda a sociedade. No Museu de História Natural, são exibidos animais, painéis e fragmentos geológicos que revelam a evolução do planeta e suas transformações. O folclore e as tradições também fazem parte da Jornada da Cidadania. Casas de adobe, carro de boi e engenhos contam a história do povo goiano. Dona Maria Neide é Joaquina. À vontade com a personagem, ela passa o café no fogão de lenha e faz questão de servir os visitantes. Ver esse movimento aqui de pessoas que vêm se servir do café passado na hora, ver as rapaduras sendo feitas, isso é tudo de bom. A cidade de Minaçu, no norte do estado, realizou na última quinta-feira audiência pública proposta pela Câmara Municipal em parceria com o deputado Santana Gomes do PSL sobre a falta de qualidade do transporte intermunicipal pela Viação Araguarina. O município de 31 mil habitantes é novo, tem 40 anos. A mineradora Sama, que explora o amianto na região, ajudou a impulsionar Minaçu, que é cercada pelas represas Cana Brava e Serra da Mesa. Mas apesar das belezas, os moradores enfrentam um grande problema, o transporte até Goiânia. Segundo a população, os ônibus da Viação Araguarina estão em péssimas condições. Em geral, o ônibus ele é sucateado, ele não tem recursos adequados, como às vezes cinto de segurança, cadeiras quebradas. O ar-condicionado ele vaza, então tem pessoas que vão molhando daqui até ali. Outra coisa também, existem vendas a mais do que o necessário, então assim, muitas pessoas já foram em pé. É realmente sucateado, porque muitas vezes cinto não funciona, a cadeira não desce, você vai molhando ou volta molhando e muitas vezes eles não têm um suporte adequado quando o ônibus é quebrado.
O transporte intermunicipal aqui em Minaçu é tão problemático que o assunto chamou a atenção da população. A audiência pública foi uma das mais concorridas da história aqui da cidade. Foi até montado um telão do lado de fora da Câmara Municipal para o pessoal poder acompanhar aí a audiência. A empresa Viação Araguarina é a única que opera aqui na cidade. São 2 linhas por dia, uma de manhã e outra à noite. Agora, as reclamações são com relação ao preço alto da passagem, cerca de R$100, e também as condições precárias dos veículos. A última vez que eu vim agora, foi final de semana, o ônibus quebrou, saiu de Goiânia, quebrou lá naquele pedágio lá, e nós esperando o ônibus, tá vendo? Esperando o ônibus, para chegar às 11h30, chegou 1h30 da manhã. O preço da passagem se torna exorbitante pelo fato do ônibus não ter condições de ter uma viagem que proporciona mais conforto para o passageiro. Ele é sucateado, os bancos são rasgados muitas vezes, aquelas almofadas que tem, aqueles panos, são sujos, horríveis, fedidos demais da conta, que dá náusea na gente. Participaram da audiência pública representantes da AGR, Agência Goiana de Regulação, da Viação Araguarina, do Ministério Público, vereadores e comunidade. O deputado Santana Gomes, do PSL, veio a convite da presidente da Câmara Municipal de Minaçu. O desserviço que a empresa presta e o descaso acompanha esse desserviço. Porque se tivesse a concorrência, acredito eu, que eles teriam mais condições de avaliar, e prestar um serviço melhor para a nossa comunidade, porque nós estamos a 525 quilômetros de Goiânia. Nós passamos 6h30 dentro de um ônibus, e isso eles não levam em consideração. E apesar também que é a passagem mais cara. Eu tenho certeza absoluta que depois da nossa passada por aqui, eu tenho certeza que a empresa, ela vai pelo menos ter um carinho especial, senão nós vamos buscar o quê? Uma concorrência, que eu acho que é o mais justo. Tem 40 anos que essas empresas estão explorando o povo. Elas não exploram, elas exploram o povo de 2 sentidos. Em primeiro lugar, com dinheiro. E agora com desrespeito. Então a exploração é muito grande. E essa comunidade, nós percebemos que ela está muito abatida, está sofrida. Na audiência, a comunidade e os vereadores questionaram a qualidade dos serviços da empresa Araguarina e ainda a falta de fiscalização por parte da AGR, que admitiu ter somente 14 fiscais para atender todo o estado de Goiás. Não tem condições de a gente fiscalizar todo, são 246 municípios. Então a gente tenta fiscalizar por abordagem, um setor, uma região, ou quando há alguma denúncia, uma reclamação, a gente sempre está batendo, mas sempre a gente está presente. A Viação Araguarina é a campeã de denúncias no Ministério Público da cidade, de acordo com o promotor de Minaçu. A judicialização do problema já foi feita, tanto aqui em Minaçu como em Goiânia, certo? Existe uma ação em trâmite para tentar resolver esse problema lá no Foro de Goiânia e aqui em Minaçu também. O que o Ministério Público está sempre disposto a fazer é abrir as portas para um diálogo, para se tentar resolver extrajudicialmente, porque a gente acredita que extrajudicialmente isso pode ser resolvido de uma forma mais rápida, mais célere, mais efetiva e que vai, no final das contas, beneficiar a população como um todo. Walter Júnior, coordenador de operações da Viação Araguarina, se comprometeu a levar as reclamações ao diretor da empresa. Ele disse ainda que a Araguarina já vem gradativamente solucionando os problemas da linha Minaçu à capital. São problemas que a gente procura, a gente trabalha incansavelmente para tentar resolver. E estamos intensificando as vistorias quando esse carro é recolhido, estamos antecipando as preventivas de carro, cada carro desse, e garantindo também que esse carro saia da garagem e com todo o trabalho de higienização pronto, em perfeito estado. Só que a gente sabe que acontecem os problemas também no decorrer da viagem, porque é uma máquina, é um equipamento. Então a gente está procurando antecipar as preventivas com finalidade de evitar esse tipo de problema. A última vez que eu fui agora, eu fui com um bêbado deitando no meu colo o tempo inteiro. Eu tive que chamar o motorista com o braço da poltrona quebrado, a água do ar-condicionado caindo na gente o tempo inteiro. Então, assim, é um caos. O deputado Santana Gomes disse ainda que vai dar um prazo de 15 dias para a Araguarina se adequar e que depois vai fazer uma visita à empresa.
A deputada Isaura Lemos, do PCdoB, presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana, realizou visita à cadeia pública de Rio Verde, em solidariedade ao trabalhador rural Luiz Batista Borges, do acampamento Padre Josimo, localizado no município de Santa Helena de Goiás. O militante foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, no dia 14 de abril. Na ocasião, foi preso pela Polícia Militar. De acordo com a parlamentar, a prisão é injusta. Eu sou presidente da Comissão de Reforma Agrária na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e é um dever meu, como deputada, acompanhar a situação da reforma agrária no nosso estado. E não é de hoje, eu já estou no 5º mandato, que nós vemos conflitos agrários onde nós pudemos intermediar, evitando a violência e fazendo justiça. No caso do senhor Luiz, é um pai de família, de 3 filhos, pessoa honrada, que estava numa ocupação do movimento dos trabalhadores sem terra, ocupação esta numa área em que o suposto proprietário não conseguiu provar a legalidade do seu documento. Então, nós justamente estávamos conversando com as duas partes, tentando um acordo para que pudesse ter um bom final. E vamos continuar com essa intenção. Porém, essa prisão do senhor Luiz é uma prisão política, é uma prisão onde o acusam de violência, sendo que houve violência dos dois lados. Então, por que só punir um lado? A propriedade ocupada pelo MST foi adjudicada pela União, a qual se comprometeu a fazer o repasse da mesma para o INCRA, com a finalidade de promover a reforma agrária, como explica Fábio José da Silva, da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que acompanha conflitos agrários históricos. No caso da ocupação do acampamento Padre Josimo, aqui no município de Santa Helena, a empresa, né, que detém a área, supostamente, né, tem a posse, mas não tem a propriedade, né, de todo o imóvel, inclusive, numa articulação política, né, com a conivência e a atuação do judiciário, expediu um mandato de prisão para o Luiz e outros membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. As alegações do processo judicial, elas são insuficientes, né, para pedir a prisão do companheiro Luiz, né, militante do movimento que luta por um pedaço de chão, tanto que ele veio, né, a pedido da Justiça prestar um esclarecimento na delegacia e aí foi dado voz de prisão a ele. A militante e uma das coordenadoras estaduais do MST, Beth Cerqueira, conta como vivem as famílias no acampamento Padre Josimo, que existe há quase 3 anos. Atualmente nós enfrentamos alguns processos truculentos de despejo. Chegamos até ter 2 ônibus, né, aprisionados e fazendo revistas e prestando depoimento. Nós estamos numa área, né, da usina Santa Helena, que produz álcool e açúcar, e que esta mesma área decorre de um processo de endividamento, né? Preocupados com os direitos humanos, professores da Universidade Federal de Goiás lançaram uma campanha de solidariedade ao trabalhador rural preso. Cleuton César Ripoll de Freitas, membro do Observatório Fundiário Goiano e professor do curso de Direito da UFG, acompanha as questões agrárias em nosso estado e comenta que não existe tipificação criminal neste caso. O seu Luiz, ele é um preso político. Por quê? Os tipos penais que são imputados a ele e a mais 3 pessoas são tipos penais que não ensejam nenhum tipo de prisão cautelar. O STJ, através do ministro Luiz Vicente Sernicchiaro, já decidiu que a luta pela reforma agrária, embora o fato possa ser típico,
ela perde a tipicidade porque ela não visa tirar a terra da pessoa, e sim pressionar as autoridades para que terras sejam destinadas à reforma agrária. Então, no caso concreto, a terra específica, a terra em disputa, era uma terra que já era do domínio da União e que tem no processo documento em que a própria União declara interesse, manifesta interesse de transferir a propriedade para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O deputado Cláudio Meirelles, do PR, defendeu o reajuste salarial para técnicos fazendários. Confira na reportagem de Murilo Santos. 6 deputados ocuparam a tribuna no pequeno expediente. Cláudio Meirelles falou do encontro que pretende promover com técnicos fazendários, visando melhorias salariais para a categoria. Deputado Lissauer, foi com muita alegria que eu recebi a ligação do senhor, sendo solidário à nossa emenda, prestigiando aqueles que realmente trabalham, que é o chamado baixo clero da Secretaria da Fazenda, é aqueles que entra governo e sai governo, nunca são reconhecidos, que são os técnicos e agentes fazendários. Já o deputado José Nelto, líder do PMDB, voltou a cobrar posicionamento dos deputados sobre necessidade de maior fiscalização. Ontem eu fiz uma crítica dura a este parlamento e uma crítica dura, pesada, ao órgão auxiliar da Assembleia, que é o Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E vi que naquela hora da minha crítica, teve deputado que contentou ou contenta com pouca coisa. Na votação de projetos durante a ordem do dia, deputados da bancada de oposição usaram da obstrução. Por 2 vezes foi pedida a verificação de quórum, o que inviabilizou a continuidade da sessão. Nós estamos votando coisas que dizem respeito à vida das pessoas no Estado. São leis que estão sendo votadas. Portanto, o que a gente espera é um mínimo de participação, porque o quórum exigido é de 21 presentes para qualquer deliberação. Que haja pelo menos 21 aqui. Não é possível que a casa conviva com essa realidade de plenário vazio durante toda a semana. E começaram os shows da Pecuária de Goiânia 2016, que prometem balançar a capital do sertanejo e do agronegócio brasileiro. Além dos shows, o público pode conferir também estandes de animais, bares e restaurantes tradicionais de Goiânia. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas visitem a exposição agropecuária durante os 20 dias de festa. Aberta ao público na última semana, a 61ª Exposição Agropecuária acontece em Goiânia durante 20 dias. Atividades como shows, projetos sociais e comercialização do setor agropecuário farão parte do evento. O setor comercial também deve movimentar a arrecadação desta edição, estimada em aproximadamente 300 milhões de reais. Aqui a gente tem vários projetos sociais, um deles é o projeto escola, onde as escolas vêm aqui sem custo algum, a gente abre os portões para as escolas, diretoras, para trazer os alunos para mostrar o que é um pecuarista, o que ele faz, o agropecuarista, da onde vem o arroz, o feijão, o leite, o álcool do nosso carro que vem da cana. Então, para mostrar para ele que hoje um dos setores mais fortes que a gente tem realmente é o da agricultura e da pecuária. Apesar da crise, a gente espera fechar em torno de 300 milhões em negócios. Assim, lógico, contando com tudo, com a feira, com os expositores, com leilões, mas assim, eu acho que é um setor que ainda segura muito a crise. Então, é um setor que ele não deixa de investir em tecnologia, em produção, em genética, porque ele não pode parar. Se ele parar, o país para. Medidas sustentáveis podem ser acompanhadas. No estande do Sebrae, técnicas de agroecologia são ensinadas com a proposta de fomentar a agricultura familiar. É um projeto hoje indicado para a agricultura familiar, para os pequenos quintais, para que as pessoas, né, agricultura familiar, desenvolvam e venham a adquirir, somar renda nesse procedimento. Que o que não é comestível, né, você, em vez de jogar fora, você passa para a galinha, para que as aves façam a digestão e te devolvam em esterco,
né? Aí você só espera o tempo do esterco curtir e devolve para a natureza de novo. Então isso é uma sustentabilidade, uma integração, né, que funciona 100%. É uma ideia do Sebrae, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, que é um sucesso. Entra hoje em nossa programação o programa Opinião sobre a interferência das igrejas no Supremo Tribunal Federal. O deputado federal João Campos, do PRB, o deputado goiano José Nelto, do PMDB, e o cientista político Flávio Sofiati são os convidados. Assista a um trecho do programa. Por que o senhor, resolveu fazer esse projeto? Apresentei a PEC 99 de 2011 porque eu entendi que o legislador constituinte, quem sabe inconscientemente, tenha cometido uma omissão. Quem é que ficou fora? 2 segmentos. O segmento religioso do país, que tem diversos preceitos constitucionais que diz respeito ao segmento religioso brasileiro. E aqui eu estou falando de direito constitucional, eu não estou falando de teologia, de crença, estou falando de direito constitucional. E tem também diversos preceitos constitucionais que diz respeito aos municípios. E os municípios não podem provocar o Supremo se tiver uma ofensa, por exemplo, à capacidade e à legitimidade do município de legislar na área dele, na tributária dele, não é? Então, os municípios, os religiosos, não podem provocar o Supremo. Eu estou corrigindo essa lacuna deixada pela Assembleia Nacional Constituinte e ampliando, portanto, a democratização de acesso à Suprema Corte para fins de controle de constitucionalidade. Se você pega o projeto do deputado, dentro da justificativa, o elemento fundamental da justificativa diz respeito à liberdade de culto. E eu penso que se a proposta como disse o deputado agora, de valorizar a democracia, nós temos que radicalizar nesse aspecto. Então, se nós estamos falando, nesse momento, em liberdade de culto, nós deveríamos, na perspectiva da democracia, em falar em liberdade de expressão. Ou seja, se está faltando espaço para os grupos religiosos, e eu concordo, eu acho que está também, falta espaço também nesse espaço, nesse momento da Constituição, para outros grupos, para outros setores que são hoje minorias políticas. O que nós não podemos é caçar direitos e garantias. Tudo isso está garantido na Constituição Federal. Penso, eu, como legislador, que é uma matéria que deve ser discutida, com audiência pública, melhorada. Há uma ideia, há uma proposta, mesmo sabendo que o Brasil é um Estado laico. A sessão ordinária, que deveria ser aberta nesta quarta-feira, foi transferida para a segunda seguinte, dia 30, devido aos feriados de Corpus Christi e da Padroeira de Goiânia. Na pauta da sessão, marcada para as 15 horas, está prevista a apreciação em primeira votação 2 matérias de autoria do governo. Entre elas, a que versa sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores, militares, inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual, que objetiva ampliar para 96 o número de parcelas mensais a serem divididas na contratação de créditos consignados. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. A você uma boa noite e até mais.